Olá pessoal, mais um vídeo aí para responder as questões que vocês têm mandado no Instagram. Dessa vez o questionamento é sobre dívida pública. O questionamento foi se é verdade que o Brasil gasta mais da metade ou metade daquilo que se arrecada para o pagamento de dívida e de juros, né? E uma pergunta dessa soa nos nossos ouvidos: é verdade que todo o dinheiro que nós pagamos ali com tanto sacrifício de impostos, metade vai para os banqueiros, né? Metade vai para pagar a dívida, dessa concepção de dívida que a maioria de nós temos? Então, primeiramente, a resposta é não. Não vai, o Brasil não utiliza recursos arrecadados para o pagamento da dívida neste montante apresentado, e a gente vai entender neste vídeo por que da interpretação equivocada, da maneira que se coloca, seja por interpretação técnica equivocada, seja por uma fé política, independente do contexto. A gente vai entender qual a base da interpretação equivocada e vamos entender também por que este argumento e essa afirmação não é real dentro do nosso contexto fiscal no Brasil. Para isso eu trouxe informações da Secretaria do Tesouro Nacional, para a gente ter uma noção sobre essas despesas que o Brasil executa. Então eu fui na Secretaria do Tesouro Nacional, qualquer um pode acessar no site, e ali eu peguei o relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre de 2019, que é o fechamento do exercício de 2019, que apresenta ali receitas e despesas orçamentárias do governo no exercício de 2019. Então observe comigo a informação que eu trouxe da STN. De acordo com a STN, esse aqui é o quadro resumido das despesas da União, do governo federal em 2019. Observe que dentro das variadas tipos de despesas aqui, das naturezas, a gente tem aquela nossa preocupação: juros e encargos da dívida, 285 bilhões, amortização da dívida, 275 bilhões, amortização da dívida aí com refinanciamento, 476 bilhões de reais. Então aqui o Tesouro Nacional já começa a fazer uma separação de amortização aqui do que foi de fato amortizado sem refinanciamento do que foi amortizado com refinanciamento, ou seja, aquilo que a União foi e não fez a quitação da dívida, ela simplesmente refinanciou. E aí a gente tem aquilo que eu falei da conclusão equivocada: 2,84 trilhões com gastos totais e 1 trilhão e pouco aí com pagamento da dívida. E aí chega-se a essa conclusão de que nós gastamos demais com a dívida e sobra-se pouco dinheiro para o pagamento de outras despesas como saúde e educação, por exemplo. A questão é que este valor de 1 trilhão aqui, ele não é feito com o pagamento de Então a gente consegue compreender por que se tem esse argumento do gasto tão alto, mas a gente precisa compreender e entender de maneira simples que essas informações que estão postas aqui, elas são orçamentárias. O que isso significa sem grandes detalhamentos técnicos? Ele simplesmente apresenta as despesas e não se preocupa em dizer a fonte do recurso, de onde saíram os recursos para o pagamento dessas despesas. Então foi pago todos esses valores? Sim. Mas foi de valores arrecadados? Não. Não foram de valores arrecadados. E para a gente ter um entendimento mais claro, a gente precisa retomar o vídeo anterior. Então você que não assistiu o vídeo anterior sobre resultado primário, eu aconselho que dê um pause, retorne ao vídeo anterior e depois volte aqui que você vai ter uma clareza maior sobre isso. Mas o que a gente falou no vídeo anterior? O Brasil é uma família cujo seu salário, sua renda, não é suficiente para o pagamento das suas despesas normais: aluguel, escola das crianças, plano de saúde, combustível, mercado, que no Brasil faltou, né, pelo menos em 2019, 95 bilhões, e desde 2014 existe uma falta de recursos, que é o déficit de resultado primário. Então não tem recurso nem para despesas normais e também não tem para o pagamento das suas dívidas. Então essa família chamada Brasil, ela não tem dinheiro e falta dinheiro todos os anos para pagar as suas despesas,
e muito menos dinheiro para pagar o parcelamento ou as suas dívidas que ela tem das mais variadas possíveis. Essa é a situação e o contexto do Brasil. Então, como essa família chamada Brasil, que não tem dinheiro suficiente para suas despesas, consegue pagar R$ 1 trilhão com a dívida no exercício 2019? Simples, não é com arrecadação de tributos, não é com arrecadação, não é com os nossos impostos. Quando a gente volta para o nosso slide, a gente vai perceber que deste 1 trilhão aqui, o que aconteceu em 2019 foi a emissão de títulos da dívida no valor de 738 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil emitiu títulos, o Brasil se endividou para poder quitar essas dívidas ou para poder pagar os juros dessa dívida ou para poder rolar essa dívida mais para frente. Ela teve situações, como a gente viu, de renegociação da dívida, que a gente sabe que ela tem, mesmo que pouco, mas tem sua receita também financeira, de financiamentos que ela promove aos estados e aos municípios, mas o principal que ela fez para poder conseguir equilibrar receita e despesa dentro do exercício foi emissão de novos títulos. E aí ela vai aumentando a sua dívida. Então você que compreende e é mais familiar dentro do seu contexto residencial, doméstico, é impossível você que gasta mais do que ganha e ainda tem parcelamentos de financiamentos a pagar, você conseguir recursos próprios do seu salário para fazer uma quitação, para fazer amortização nesses valores apresentados aqui. Então, o que você precisa fazer? Tomar mais dinheiro emprestado. E é isso que o governo federal faz. Mas não há pagamento de dívida com recursos arrecadados por impostos, por tributos. Isso não há. Por isso a afirmação feita no início do vídeo, ela é falsa, ela não é correta. Então, sempre vem à tona uma proposta que poderia solucionar esse problema, e a proposta é calote da dívida. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre este calote, como ele se daria e quem seria de fato afetado por ele. Então até mais, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.